Só antes de começar, dar a visão para vocês que aqui a gente tem essa estrutura de trabalho aqui, e cada uma tem que ser respeitável esses prazos para que haja uma evolução, né? Eu vou perceber a evolução efetiva entre um trabalho e outro. Aquilo que eu estiver falando hoje é para você corrigir o que está aqui, né? Robustecer o que está nesse trabalho que você está entregando hoje, como se fosse uma correção. E o próximo é uma evolução, né, com conteúdo, com evoluções que você conseguiu fazer. Vamos lá. Tudo isso que eu estou colocando aqui já está lá, tá? Está numa outra abinha lá do mesmo arquivo Xmind que a gente vem trabalhando. Eu já fiz isso de outro, então eu vou usar aqui para a gente refletir, tá? Mercado de concurso público, de profissionais. Você falou mercado acadêmico, né, que você começou. Quando você fala de mercado acadêmico, você tem que entender, né, você está colocando somente como se o mercado acadêmico fosse público, e não é verdade. O mercado acadêmico ele surge como uma oportunidade sobre dois aspectos no profissional de TI. Ou numa composição de equilíbrio, como eu faço, eu trabalho numa empresa e dou aula. Então ele entra como um assessor à complementação à renda. Então tem esse viés de perfil, né, que é relativamente comum. E é um pouco mais flexível do que outras áreas, talvez. O mercado acadêmico, o mercado de dar aulas, ele é um mercado que é aceito com muita tranquilidade em relação à concomitância com outro trabalho. Então seria diferente, por exemplo, se a gente estivesse falando, eu estou fazendo uma consultoria no outra empresa. Já se torce o nariz, mesmo que você tenha um equilíbrio, consiga lá se virar nas horas de um e hora de outro. Então é mais aceitável você dar aula e trabalhar em outra empresa. Só que para a gente abrir a mente sobre isso, existe o cenário acadêmico privado, que a gente pode estar falando de uma instituição que tem a graduação, tipo uma Infinet da vida, tipo um Senac da vida, e existe o cenário em que você tem instituições públicas, em que aí tem o processo de entrada diferente, e em geral, pós-graduação, técnico, como tem, por exemplo, no Senac, pós-extensão, pesquisa e extensão, são as áreas ou as sub-áreas que a gente se desdobra aqui, e aí tem regras de como você participa. Né? Pesquisa e extensão, por exemplo, você tem isso de forma bem diferenciado, principalmente no mercado público, mas também no mercado privado, tá? No Brasil é um pouco mais difícil, mas você também tem isso. Então seria importante você explorar para entender esse cenário com um pouco mais de materialidade. Sugestão para você entender isso, por onde eu começo, seria você conversar com os professores mesmo que você tem aqui ou com outros professores de outras instituições. Então, por exemplo, a Gabi é do Infinet e é daqui. Então é uma pessoa para você ter essa visão. O Anderson, ele é de uma instituição do IME, ele vai conseguir te falar do IME, da história, e vai conseguir falar também de como ser pesquisador fora, uma instituição fora. O Cleiton também é do IME, então assim, que o Anderson é pesquisador em outra instituição que não é de ensino, então ele tem um viés também disso. Então é legal para você entender como é que é essa dinâmica. Sugiro você fazer junto com outro grupo que está fazendo isso. Ele vai fazer para também otimizar o professor, tá? O Diogo, acho, o Diogo e o Gabriel, que são do outro grupo. Mas se quiser ver, tem na lista aqui, na outra abinha, tem os grupos, quem faz o que, você une com eles. Bom, a outra coisa com relação a um outro ponto que você pode saber, é salarial, como é que você faz. Mas uma coisa que é diferente e que talvez componha de uma outra forma é o mercado de treinamento em tecnologia, né, que eu estou chamando aqui de certificações e tal. Então, eu quero fazer certificação de Foundation, de arquiteto, Association, em Oracle, em AWS, em o que quer que seja. Existe ramos dessas grandes corporações que se especializam em entregar esse tipo de certificação. Esse é um mercado muito que tem uma rentabilidade muito boa para quem é professor também. E pode ser um ramo que é de mais fácil conexão se você tiver saco para estudar aquilo, para se tornar um professor daquele negócio. Então é um mercado que algumas pessoas conseguem surfar com mais propriedade, você está voltado mais em geral ao mercado corporativo ou de um público de TI mais
mais profundo tecnicamente. Né? Em geral, uma pós ela é mais abrangente. Mesmo ela sendo mais técnica, ela é mais abrangente, ela é mais abertura de mente. Esse daí você quer saber como que faz a AWS, como é que você usa o processo de arquitetura. Então você faz coisas muito mais específicas. Então esse é um cenário bom. E o outro, só para fechar essa questão de acadêmico, é você fazer isso de forma EAD, entrando na máquina de EAD de publicação que você tem hoje. Então, esses são os pontos que eu abordaria dentro desse cenário. O que é importante é você fazer? O teu trabalho está bem, já está mais ou bem estruturado. O que eu faria é você olhando em cima dessas observações, identificar aquilo que você quer fazer dentro desse contexto. Talvez não dê para você fazer tudo, você faça de um panorama geral, isso é o panorama geral, mas eu vou decidir me aprofundar nisso aqui, ou nesses dois pontos. E aí você consegue dar um mergulho mais profundo. Ter, tipo, falar uma visão geral sobre carreira, tipo, trabalho, você ganha tanto, assim, mas eu poderia focar nessa parte da aceitabilidade das empresas. Tipo assim, porque eu já vi vários casos, assim, até em redes sociais, de pessoas que, como o professor falou, é mais aceitável a pessoa dar aula do que dar uma consultoria numa outra empresa. Eu poderia focar nessa parte ou não? Acho que não seria uma coisa. Você pode focar. O que eu estou pensando é qual é o insumo que você vai apresentar para mim. Porque isso você fala numa frase, beleza, mas o que você quer apresentar além da frase que você me postou? O que eu faria se eu estivesse querendo só robustecer esse teu ponto? Eu falaria com alguém da Green ou da K-Solution, que são, por exemplo, um exemplo de empresas que são especializadas nessa questão de certificação Microsoft, Oracle, entender como é que eles disponibilizam. Em geral, o que eles fazem para viabilizar isso? Os cursos deles são à noite, porque os profissionais são consultores, arquitetos, profissionais de desenvolvimento durante o dia, trabalham em clientes ou nas empresas, e à noite são professores. Né? O que é a vantagem? É que você tem que explorar. É a flexibilidade de horário, eventualmente, se é a distância, se é presencial, e qual é a remuneração por hora da aula dada. Então, esse é o que... Porque assim, o que eles vão fazer? Dar aula. A minha preocupação de você colocar isso é que isso fica muito solto. Se você quiser assim, não, cara, eu aproveitei e fui no cara tal que eu conheço, que dá aula na K-Solution, e ele me disse que é assim. Aí você transforma isso num case, como é que é a história dele, como é que ele dá aula, como é que ele aproveita os finais de semana, que ele viaja pelo Brasil. Aí sim tem robustez. Mas se for só para nossa, tem flexibilidade. Tem flexibilidade. Beleza. Você, por exemplo, tem professores aqui que têm flexibilidade. O Reinaldo, por exemplo. O Reinaldo, ele trabalha hoje, já se foi da BR, ele trabalha hoje, se eu não me engano, o CERPRO e dá aula. Entendeu? Então ele compõe isso. Entendeu? Eu trabalho na Petrobras e dou aula. Então você vai ter professores que trabalham em outros lugares e dão aula. E vai ter professores que só dão aula, mas dão aula em várias instituições. Né? Então, aí é composição. No caso, o senhor quer uma robô, eu não preciso também só focar numa coisa, eu posso abranger mais assuntos dentro dessa área. Pode. Eu achei também interessante da parte da pesquisa, que eu falaria com o Anderson, trocar uma ideia com ele sobre a pesquisa. Beleza, pode ser. Eu posso, tipo, ter como base meu projeto o principal, que seria a remuneração e tudo mais, aí essa aceitabilidade e flexibilidade e puxar um pouco também para pesquisa. Pode. Você acharia que fica interessante? Sim. Essas áreas assim? Você não tem a obrigação de falar de tudo, até porque você não vai ter tempo. Sim. Mas você escolhe uma coisa que você quer focar. Uma, duas coisas para compor ela. Eu converso com... Beleza? Vou parar esse ponto aqui e a gente fala do outro. Okay. O senhor pode depois disponibilizar